Mourinho e Rui Costa na Benfica FM, de Ramazotti a Maradona. Esta quinta-feira, a Benfica FM estreou-se, encontrando-se, nesta etapa, acessível apenas em formato digital. Debate entre Jorge Pinto e André Ventura. Escuta aqui a discussão entre os dois concorrentes à presidência. Em preparação para as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, escute mais um dos 28 debates que colocou Jorge Pinto, candidato do LIVRE, e André Ventura, candidato do Chega, frente a frente. A SIC transmitiu o debate no dia 11 de dezembro, sob a moderação de Clara de Sousa. Perseguição na Cova da Moura resulta em polícias apedrejados. PSP presente no bairro da Cova da Moura. Senhora Peliteiro fecha em Esposende e inaugura novo restaurante no Porto. Após 10 anos, Paula Peliteiro abandona a Quinta da Barca, em Esposende, para abrir o Boteco Bombarda no Porto, em parceria com o filho, João. O novo restaurante homenageia o Brasil, onde a chefe iniciou a sua carreira, mas a gastronomia apresentada é totalmente portuguesa. Tripas, cozido, rojões com papas de sarrabulho. Tudo isso está incluído. Padre galego figura entre os mais procurados pela Europol. Em 2019, Cosido Vieites cometeu abusos contra 6 menores. Embora tenha sido sentenciado a 32 anos de prisão, nunca se entregou. A Europol emite um aviso sobre o padre que poderá ter transitado por Portugal. Oxa, brasileira, compete na final do The Voice Alemanha, preta, trans e periférica. A artista paulista Oxa, que nasceu em Taquarituba, no interior de São Paulo, estará presente na final do Talent Show nesta sexta-feira, 12 de dezembro. Vortex. Ministério Público solicita sentenças de 5 a 9 anos de detenção. O julgamento do caso teve início no Tribunal de Espinho em 2024. Renault Clio renovado apresenta mecânicas aprimoradas, mas enfrenta desafios fiscais. Em Portugal, a Renault revelou o Clio, que costuma ser o seu automóvel mais comercializado. Este modelo é equipado com motores HPL, gasolina e full hybrid, que são mais potentes e de maior dimensão, embora todos eles sejam afetados por penalizações fiscais. Decisão do TC sobre a lei da nacionalidade será anunciada na segunda-feira às 21 horas. No Palácio Raton, os juízes procederão à leitura pública dos aspectos principais do acórdão. Embora a decisão ainda não tenha sido divulgada, no Executivo de Montenegro, espera-se um novo confronto com o TC. Novas prioridades financeiras e revisão da legislação autárquica marcam início de ciclo para autarcas. Pedro Pimpão encabeça a lista única e sucederá Luísa Salgueiro. A descentralização será igualmente abordada, com a educação a representar a maior carga para os municípios. Decisão da União Europeia para manter congelados os ativos russos é aprovada. António Costa declarou que os líderes mantêm a decisão até que a Rússia finalize a sua guerra. O valor do congelamento atinge 210 mil milhões de euros e contou com votos em oposição da Hungria e Eslováquia. Redução de 40% nas admissões de trabalhadores imigrantes em Portugal em um ano. O Banco de Portugal avaliou o saldo migratório a partir das movimentações da Segurança Social e constatou uma queda acentuada. A greve representa uma confirmação da dependência estatal. Alberto Gonçalves analisa a extensão, o simbolismo e os impactos da greve geral. Médica que reportou supostos casos de más práticas no Hospital de Faro foi inocentada. O diretor do Serviço de Cirurgia solicitou uma indemnização de 172 mil euros. Decisão da União Europeia para prolongar congelamento de ativos russos é aprovada.
Apenas Hungria e Eslováquia votaram contra a medida, que envolve ativos no valor de 210 mil milhões de euros. Cerimónias fúnebres de Glória de Matos ocorrem no próximo fim de semana. A mais recente performance de Glória de Matos teve lugar em 2017, na obra Odeio-te, Meu Amor, escrita por Fran Xavier Cruit, onde partilhou o palco com Luís Miguel Sintra, a quem tinha grande admiração, numa encenação de Ricardo Paes, no Teatro Nacional Dona Maria II. Pelo menos 14 mortos devido à tempestade polar em Gaza. A UNRWA solicita que a população de Gaza receba ajuda. Crescimento de 4,7% nos passageiros atinge quase 64 milhões até outubro. O aeroporto do Porto respondeu por 22,8% do total de passageiros, somando 14,5 milhões, mais 5,9%, enquanto o aeroporto de Faro apresentou um incremento de 5,7%, totalizando 9,6 milhões de passageiros, 15,0% do total. Rui Marçal e ex-presidente da SATA tornam-se administradores da NAV. O Conselho de Administração da Gestora de Tráfego Aéreo conta agora com 2 novos integrantes, Rui Marçal, que é controlador aéreo na NAV há 20 anos, e Teresa Gonçalves, ex-presidente da SATA. Governo é desafiado por Seguro a retirar proposta de legislação laboral. A legislação laboral em questão não faz sentido, nem é uma oportunidade necessária. Precisamos abordar os problemas que o país enfrenta, e um deles é a necessidade de uma economia mais competitiva. A Organização do Tratado do Atlântico Norte já contabiliza espingardas. Debate sobre o cerco à Ucrânia. Estamos à beira de um novo conflito de grandes dimensões na Europa. A Ucrânia terá mesmo que ceder o Donbas para pôr fim à guerra. Os dias que se avizinham podem ser cruciais. O Wim Wenders lidera o júri do Festival de Cinema de Berlim. O realizador mantém uma ligação estreita com o festival, tendo apresentado diversas obras, vivido uma retrospectiva e sido agraciado com o Urso de Ouro de Honra em 2015. O festival decorre de 12 a 22 de fevereiro. Bruxelas planeia impor impostos sobre pequenas encomendas da China a partir de 2026. A implementação da medida estava agendada para 2028. Estão em questão as pequenas, mas extremamente numerosas, encomendas provenientes de grandes plataformas chinesas como a Shein, Temu ou AliExpress. Investimentos secretos em defesa, centenas de milhões de euros nas fragatas. Portugal irá realizar o maior investimento em equipamento militar da sua história democrática, em resposta à necessidade de a Europa se tornar independente na sua defesa. A urgência desta questão, que representa uma despesa de 5,8 mil milhões de euros, deixou as razões das decisões do ministro Nuno Melo envoltas em sigilo. A oposição exige maior clareza. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com o jornalista Vítor Matos, que aborda este tema na edição do Expresso desta sexta-feira. Catarina Barreiros, encomendamos aquele brinquedo por ser apenas 3 euros, mas estamos a comprometer a nossa saúde, a dos nossos filhos e a dos nossos animais. Com a Black Friday a anteceder o Natal e, no final do ano, os saldos, esta fase de consumo, marcada por promoções sedutoras e descontos imperdíveis, leva-nos a pensar que estamos a fazer as opções mais económicas. Mas económico para quem? Neste Consulta Aberta, Catarina Barreiros expõe os verdadeiros custos associados aos grandes descontos e às compras online, além de oferecer algumas dicas para desfrutar de uma época festiva mais sustentável, equilibrada e amiga do bolso. André Ventura será o mais sindicalista de todos? A aprovação da lei laboral depende do Chega, contudo, durante o debate com Jorge Pinto, observou-se que André Ventura zigue-zagueou em relação à sua posição. Por outro lado, a abordagem de Jorge Pinto passou a ser considerada irritante.
Fim dos subsídios. Governo pretende que a classe média melhore as habitações unicamente com financiamento. Até ao momento, as intervenções em eficiência energética eram financiadas por subsídios não reembolsáveis do Fundo Ambiental e do PRR. A partir de 2026, apenas as famílias necessitadas poderão beneficiar deste tipo de apoios. O Governo vai estabelecer uma nova linha de crédito através do Banco de Fomento para a classe média. Queixa contra Primal se criam por mostrar imagem antissemita. A organização que apresentou a denúncia às autoridades alerta que entrelaçar uma suástica com uma estrela de David sugere que os judeus são nazis, correndo-se o risco de incitar o ódio contra eles. Será que o cozido à portuguesa tem raízes na ola podrida espanhola? É fundamental valorizar a nossa gastronomia e festejá-la continuamente, mas não devemos reivindicar a criação de tudo. Além disso, não é aceitável apresentar um cozido à portuguesa frio. Escuta a segunda parte desta homenagem ao cozido à portuguesa feita por Ricardo Fellner. Deslumbrantes. Na gala da FIA, Lando Norris exibe uma mão na taça e outra na namorada Maggie Corseiro. O britânico brilha na cerimónia que homenageia os melhores do automobilismo mundial. Governo dos Estados Unidos da América responsabiliza democratas por tentativas de fabricar narrativa falsa, com fotografias de Trump e Epstein. A administração americana afirmou ter realizado mais em benefício das vítimas de Epstein do que os democratas, rejeitando qualquer prática ilegal. Os democratas obtiveram 95 mil imagens relacionadas ao caso e garantiram que irão revelar mais nos dias vindouros. Catarina Martins afirma que entendimento se tornou mais complicado após a greve geral. Marques Mendes vê possibilidade de acordo. As eleições presidenciais estão agendadas para 18 de janeiro. Lula conquista nova vitória com Trump, que exclui Moraes da Lei Magnitsky. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos informou sobre a remoção do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e da sua esposa da lista de indivíduos sancionados pela Lei Magnitsky. Acaba a semana com uma sorte inesperada. Verifique a chave e descubra se ganhou no Euromilhões. Verifique os números e as estrelas. Reforma laboral. Retrocesso pode resultar em maioria absoluta. Com a falta de um mandato definido para alterar o Código de Trabalho, o Governo ou retrocede ou alcança um consenso complicado com o PS ou o Chega. A soberba de Montenegro na greve geral, impulsionada pela The Economist e por irregularidades. Referendo no Donbás. É uma manobra para adiar. Kiev parece ter um plano claro ao impor restrições a certos pontos do acordo de paz. Sobre a possibilidade de Zelensky vencer nas próximas eleições, líderes bélicos não são líderes de desenvolvimento. Óbidos aspira a ser reconhecida pelo turismo literário até 2035. A vila comemora 10 anos de classificação pela Unesco e elabora um plano com 4 estratégias para se afirmar como um destino internacional de turismo literário sustentável nos próximos 10 anos. Dois homens são detidos pela GNR e 6.800 doses de haxixe são apreendidas. Os homens detidos irão ser apresentados no Tribunal Judicial de Cantanhede, onde serão aplicadas as medidas de coação pertinentes. Plano de reunificação familiar para 7 países é cancelado pelos Estados Unidos da América. Até janeiro, milhares de pessoas terão de deixar o país.